eu vou dar um exemplo. Por exemplo, qual é a produtividade primária líquida de um campo de milho que nos Estados Unidos produziu, vamos supor, 8.000 quilogramas por metro quadrado no ano. Sabendo que na respiração, esse mesmo campo de milho consumiu 2.000 quilogramas por metro quadrado durante o ano. Então, olha só, ele teve uma produção primária bruta de 8.000, mas durante a respiração, que é onde ele vai consumir essa energia para crescer, ele consumiu 2. Então, ele produziu 8 e consumiu 2. Então, aí nós vamos fazer uma subtração, né? O resultado. Então, da produtividade primária líquida, que é o que vai ser passado para o próximo nível da cadeia alimentar, vai ser somente de 6.000 quilogramas por metro quadrado durante esse ano. Então, a gente precisa fazer esse cálculo para ver quanto de energia é passada para o próximo nível. Então, na cadeia alimentar, além dos produtores, nós temos os consumidores, né, que pode ser de primeira ordem, que são os primeiros a comer, os herbívoros, de segunda ordem e de terceira ordem, e a quarta, e na verdade, quantas ordens podem ter mais ordens, quantas ordens forem necessárias para essa cadeia alimentar. Lembrando que a cada nível da cadeia alimentar, gente, a energia diminui, por isso as cadeias alimentares não são muito longas. Nós temos as teias. Na teia alimentar é um conjunto de várias cadeias que se interligam, mas a cadeia alimentar não costuma ser muito longa. Por quê? Porque a quantidade de energia passada para os níveis superiores, posteriores, vai diminuindo. Então, não é vantagem que uma cadeia alimentar seja muito longa. Então, falando dos consumidores, nós temos os animais herbívoros, né, que se alimentam de plantas e vegetais. Nós temos os carnívoros, os onívoros, que se alimentam tanto de planta como de outros animais, de carne, né? E dentro dos carnívoros, nós temos aqueles que se alimentam de carne, nós temos aqueles que se alimentam de sangue, nós temos aqueles que se alimentam de insetos, todos estão no mesmo grupo de zoófagos, é o grupo chamado zoófagos. Então, são animais que se alimentam de outros animais ou de partes de outros animais, tá? Agora, o ponto-chave da cadeia alimentar são os compositores. Por que o ponto-chave? Porque os compositores são responsáveis por fazer com que, depois que um ser vivo morra, todos os nutrientes que estejam no corpo desse ser vivo retornem para a terra na forma mineral para serem reaproveitados, para serem absorvidos pelos produtores. Então, os decompositores não têm lugar numa cadeia alimentar. Eles agem tanto nos produtores, quando os produtores morrem, como agem nos consumidores, quando os consumidores morrem. Então, os decompositores é um grupo formado por fungos e bactérias, mas são um grupo muito importante, porque são graças a ele que nós não temos um mundo cheio de corpos mortos, né? Então, nós temos também, quando a gente fala de decompositores, alguns animais que são detritivos, né? Por exemplo, a minhoca. Mas as minhocas não podem se encaixar nos decompositores, porque a minhoca, ela se alimenta de material de decomposição. Mas os restos da minhoca ainda tem material que pode ser decomposto. Então, os restos da minhoca ainda vai sofrer a ação de fungos e bactérias. Aí sim, depois que os fungos e bactérias fazem a decomposição, aí esse material volta ao estado mineral e pode ser reaproveitado pelos produtores. Então, nossa cadeia alimentar básica, né? Todo professor de ciência e biologia costuma pôr no quadro, comentar, né? Planta. O legal seria colocar sol, energia
luminosa vai para o sol, né? Mas o sol não faz parte da cadeia alimentar, tá, gente? Mas vamos lá. Planta, gafanhoto e uma ave que se alimentou do gafanhoto. Pode botar uma cobra, o sapo que se alimentou do gafanhoto, a cobra se alimenta do sapo e o gafanhoto se alimenta da cobra. A gente tem uma cadeia alimentar simples. Então, quando a gente fala de cadeia alimentar, a gente pode ter algumas pirâmides para demonstrar como é que é a energia dentro de uma cadeia alimentar. E na próxima aula que eu vou colocar aqui para vocês, eu vou falar somente das pirâmides ecológicas. Até a próxima!